Como todo mundo já sabe, o Santos é o primeiro time classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Primeiro e único, por enquanto, time classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Outros podem até conseguir aí nas próximas partidas, mas neste exato momento só o Santos tem vaga nas quartas de final da competição. Falta pouco também para que o Santos tenha assegurada matematicamente a condição de líder do grupo. Pelas minhas contas, dependendo aí da situação da Portuguesa de Desportos, o Santos precisaria de mais 4 pontos. Ou seja, uma vitória contra o Novo Horizontino neste domingo, 4 da tarde na Vila Belmiro, e um empate nas últimas partidas do campeonato. Suficiente para o Santos ser primeiro colocado e ter a vantagem de jogar em casa, na Vila Belmiro ou, se o Santos quiser, em algum outro estádio, essa fase de quartas de final. Porém, não é só isso. O Santos ele precisa somar os pontos para ficar em primeiro no grupo, para que ele tenha uma pontuação elevada visando a Copa do Brasil de 2025, a pontuação maior, independentemente da semifinal, colocará o Santos na Copa do Brasil do outro ano, mas também porque existe uma corrida pelo primeiro lugar geral do campeonato. Eu tenho feito aqui junto com vocês algumas contas importantes em relação às vantagens. O Santos, por exemplo, com os jogos deste sábado, oficialmente tem vantagem sobre o São Paulo, né? Porque o São Paulo empatou com o time reserva do Red Bull Bragantino em casa, porque o Red Bull Bragantino tem um confronto pela pré-Libertadores na terça-feira, botou o time reserva e com isto o São Paulo foi no grupo D a 14 pontos. Só que ele tem um jogo a menos. O São Paulo tem um jogo a menos, ele pode ir a 17. Ele poderia ir a 17, pode ir a 17. Hoje o São Paulo está no mesmo número de jogos do Santos. O Santos tem 19, o São Paulo tem 14. São 5 pontos de vantagem. Então o São Paulo vai cumprir esse jogo que falta um pouco mais lá na frente. E é por isso que o Santos tem que manter esta distância para o São Paulo de 5 pontos, conquistando vitórias nas próximas partidas. Então, o jogo contra o Novo Horizontino, depois a partida contra o São Bernardo no Morumbi, infelizmente parece que só 48 mil ingressos colocados à venda, né? Espero que o Santos consiga de alguma forma pleitear um aumento nessa carga, porque acho que poderia ter mais gente. Enfim, e depois contra o próprio Bragantino fora de casa e fechando contra a Inter de Limeira na Vila Belmiro, o Santos tem a oportunidade de brigar diretamente com o Palmeiras pelo primeiro lugar na classificação geral do campeonato. Eu vou dar uma esmiuçada nestes detalhes matemáticos e também falar sobre a expectativa para o time que entrará em campo na partida, repito, deste domingo, 4 da tarde, com transmissão da Cazé TV. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando aqui ao Canal 10 pela primeira vez, eu peço para você que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Só passando os jogos deste sábado do Campeonato Paulista. O Mirassol ganhou do Botafogo por 2-1. Mirassol foi a 14 pontos no campeonato e já tem 9 jogos. Então o Mirassol tem mais 6 pontos a disputar. É isso? Não, 9. Então o Mirassol, por exemplo, estou aqui dando um exemplo, pode ir a 23. Ou seja, o Santos, em tese, matematicamente, ainda pode ser superado na classificação geral pelo Mirassol, como pode ser superado na classificação geral pelo próprio Bragantino, que empatou com o São Paulo e chegou a 15 pontos. Times que têm essa pontuação aí na faixa de 15, 14, 13 pontos,
eles ainda podem superar o Santos. A Ponte Preta foi a 13, empatando com o Ituano, que é o time do nosso grupo em casa. A Ponte tem mais 9 pontos em disputa, ela pode também chegar numa pontuação que hoje o Santos não tem. Então vejam, esses dois próximos jogos em casa, eles devem consolidar uma grande vantagem em relação à maioria dos times do campeonato, em o Santos vencendo estas duas partidas. Por isso que tem que manter a energia alta, por isso que não dá para desconcentrar, por isso que não dá para achar que está tudo bem, vamos fazer uns testes e tal. Eu acho que o Carille ele vai escalar o que ele pode de melhor nesse jogo. Claro que tem as ausências, o Juliano, por exemplo, o Casares, e aí depois ele vai ter a tal semana que ele tanto pediu para poder trabalhar o elenco e ter um desempenho melhor contra a equipe do São Bernardo, e quem sabe com o Juliano de volta, com o Furt já mais, digamos assim, recuperado na questão física, o próprio Morelos que está ganhando ritmo aos poucos. Então é importante que o Santos entenda a necessidade dessa soma de pontos. O próprio Novo Horizontino, que é um adversário hoje, o adversário desse final de semana, tem 12, né? Se ele parar em 12 e o Santos for aos 22 pontos, né, o Santos já não é mais alcançado pelo próprio Novo Horizontino, né? Então vejam como é importante pensar na classificação geral, porque também tem o seguinte: isso não quer dizer necessariamente que os 4 primeiros colocados dos grupos vão ganhar os seus jogos na quarta de final, porque acontece isso toda hora no Campeonato Paulista. O time que joga fora de casa vai lá, surpreende e classifica. Ou classifica nos pênaltis, aí soma um ponto só, e a pontuação das quartas de final também vale. Então, é um tempo em que o Carille precisa... É um jogo em especial, porque ele é o final do primeiro sprint da temporada, o jogo contra o Novo Horizontino, para completar essa etapa do campeonato, para ganhar uma semana de folga e aí sim se preparar para as 3 últimas rodadas e depois para a fase decisiva do Campeonato Paulista. Dito isso, eu imagino, até pelas prévias que eu andei acompanhando, com grande possibilidade de talvez termos uma surpresa na escalação momentos antes da partida, mas não deve fugir muito do time titular que vem jogando e talvez com uma dúvida se joga o Morelos, se joga o Bigode, se joga o Aderlan, né? Se o Felipe Jonathan volta, se o Rainer vai para a direita e o Felipe Jonathan fica na esquerda, ou o Rainer continua na esquerda. Existem essas possibilidades. Semana que vem, por exemplo, os meninos que estão lá no Catar voltam, né, na segunda-feira, e aí logo poderão ser integrados. Eu imagino que logo poderão ser integrados o Ian, o JP Sherman e também o Patati, né? Sem contar que o Dodô também está à disposição. Aliás, fica a dúvida, né, porque o Santos não divulgou lista de relacionados. Será que o Dodô vai para o banco? Já? Para agora? Não sei, essa é uma pergunta que nós vamos ter a resposta em breve. Então, uma partida em que o Santos vai ser testado contra mais uma equipe da Série B, jogando na Vila, e a maioria dos times vem na Vila para jogar atrás da linha da bola, para jogar se defendendo. O Santos poderá enfrentar um outro time da Série B no mata-mata, que é o Ituano, né? O Ituano hoje, um empate diante da Ponte Preta foi a 6. Se acabasse o campeonato hoje, seria Santos e Ituano. Porém, a Portuguesa de Desportos tem 2 jogos de diferença em relação ao Ituano, o que ela cumpre neste domingo, e depois o que está faltando, que é contra o Palmeiras. Justamente o jogo contra o Palmeiras. A Portuguesa pega o Guarani em casa. Ela vencendo, ultrapassa a equipe do Ituano com 7 pontos, e depois ela tem essa partida, obviamente, para fazer, faltando na sequência do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Então, assim, recapitulando o que eu falei, é um jogo importante a vitória contra o Novo Horizontino, pela primeira colocação do grupo, pela manutenção da briga com o Palmeiras, porque hoje nos pontos perdidos e no aproveitamento, o Palmeiras está acima do Santos, né? O aproveitamento do Palmeiras é de 80%, do Santos é de 79%. O Palmeiras vencendo o jogo que falta, que está adiado, iria a 20 pontos, o Santos tem 19. Então é uma briga que até pode mudar na quarta e na semifinal, dependendo se o Santos ganha as duas, o Palmeiras ganha uma, empata a outra e ganha nos pênaltis, já muda de figura, caso
os times se encontrassem numa decisão do Campeonato Paulista. Então é importante manter essa energia. É ruim, imagina chegar na fase decisiva do campeonato, você tropeçando, perdendo, empatando. Agora que vai ter esse respiro, é importante conseguir essa sequência, e eu espero que o Santos faça um bom papel contra o Novo Horizontino, que foi um time que até eu me surpreendi positivamente em algumas partidas, né? Como contra o Palmeiras na estreia do campeonato, mas foi um time que eu esperava mais contra a Inter de Limeira. Eu assisti o jogo, esperava que contra a Inter de Limeira a equipe do Novo Horizontino fosse apresentar um futebol melhor. Enfim, uma equipe que tem os seus méritos, que fez uma Série B muito boa o ano passado, quase conseguiu a classificação. Então é um adversário que, apesar de vir de uma derrota, merece respeito, tem as suas pretensões também, é o segundo no grupo do São Paulo, né? É bom lembrar, disputa diretamente com o São Bernardo neste momento essa vaga na próxima fase. O São Bernardo vai pegar o Santo André na segunda-feira, o Santo André, que é do nosso grupo, está caindo pelas tabelas, é o clássico lá do ABC. Então, não imaginem que vai ser um adversário fácil. É mais um teste para o Santos, né? Com as dificuldades, com os problemas que tem, e eu espero que tudo ocorra da forma como a gente imagina, o Santos com aquele grau de competitividade e quem sabe, né, somando esses 3 pontos tão importantes para chegarmos aos números que eu citei neste momento. Espero um pouco mais, se o Pedrinho for escalado e o Guilherme, destes atletas, o Guilherme até vem apresentando um futebol melhor, mas no sentido de fazer com que a bola chegue em quem estiver escalado lá no ataque, porque é provável que o Otero, mais uma vez, faça o papel, o cosplay ali de meia armador do time, né? O meia ponta de lança, cada um fala de uma forma, né? Jogador ali para tentar organizar o time do Santos. Então, vamos aguardar uma partida boa, como vem acontecendo. A campanha do Santos é ótima, com 6 vitórias, um empate, uma derrota, como eu falei, 79% de aproveitamento, numa rodada que ainda vai ter Palmeiras e Corinthians, 6 da tarde, né? Aqui um empatezinho seria ótimo pra gente, né? Português e Guarani. O Guarani também tá mal pra caramba, é um confronto direto, né? A Portuguesa tem 4, o Guarani tem 5. Água Santa, Inter de Limeira e São Bernardo e Santo André, tá certo? Então, o Santos fechou aí a sua preparação fazendo um treino na Vila Belmiro neste sábado, né? Um treino de passes, finalizações e tal, com o Felipe Jonathan à disposição. Vamos ver se ele joga. Time provável é até que o Diário do Peixe está trazendo: João Paulo, Aderlan, o Rainer, Joaquim, Gil ou Messias. Eles colocam essa dúvida, né? Se o Gil vai ser poupado agora. Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca ou Tomás Rincon, e o Pituca não saiu do time até agora também, e o Otero, Guilherme, Pedrinho ou William Bigode e o Alfredo Morelos. Aqui tem até uma escalação alternativa com talvez uma dupla de ataque, né? E o Guilherme indo um pouco mais para o meio. Vamos ver o que vai acontecer independentemente da escalação. Espero que o Santos tenha uma boa jornada, mais uma boa jornada, e chegue nestas metas que eu citei aqui de pontuação no Paulistão 2024. Tá certo, meus caros? Então é isso. Logo depois da partida a gente vai trazer todos os detalhes aqui no Canal 10. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.